Será que os comediantes são alegres e felizes quando estão longe dos palcos e das câmeras? A morte do ator Robin Williams essa semana mostra que nem sempre. E mais, uma pesquisa mostra que os comediantes são até mais suscetíveis a uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo: a depressão. Ele tinha milhões de fãs em todo o mundo. Dinheiro, fama, reconhecimento profissional. A vida de Robin Williams parecia ser uma grande festa. Mas, de maneira surpreendente para muitos fãs, o astro de Hollywood foi encontrado morto por um empregado na casa onde morava nos Estados Unidos. Robin se enforcou com o próprio cinto, preso à porta do quarto. O ator e comediante tinha 63 anos e não deixou nenhum bilhete de despedida. Como um homem tão adorado que tinha uma vida invejada por tanta gente, decidiu cometer suicídio. Robin Williams estava com depressão. A doença atinge 350 milhões de pessoas em todo o mundo e é responsável por até 90% das tentativas de suicídio. Trata-se de um distúrbio com causas químicas, genéticas e comportamentais. Ele leva o paciente a uma tristeza profunda, mesmo sem motivo aparente. Este psiquiatra explica: diferente da tristeza por uma perda ou frustração que passa com o tempo, a depressão é uma situação permanente. Requer tratamento com terapia e uso de remédios. A pessoa deprimida não consegue viver prazer. Não consegue ter sensações de prazer. Então ele fica apático, triste, fica desanimado, fica desmotivado até para se cuidar. Então ele não toma banho, não se limpa, não se lava, não se alimenta bem, não se hidrata bem, não dorme e quando dorme, dorme em horários diferentes, fora do normal. O psiquiatra alerta que os artistas são muito propensos à depressão. Para ser uma pessoa bem-sucedida, ele tem que ser uma pessoa extremamente sensível. Essa sensibilidade fragiliza ele. Então, se ele não tiver um bom equilíbrio, muitas vezes ele confunde a realidade com o palco. No caso de comediantes como Robin Williams, o caso parece ainda mais grave. Nas telas e nas apresentações, eles são expansivos e engraçados. E ao encontrar com um comediante, por exemplo, nas ruas, a expectativa é de momentos divertidos. Mas a realidade pode ser diferente. Na intimidade, o artista pode ser triste e sofrer em silêncio. All my life. Um estudo publicado no início do ano na Inglaterra revelou que comediantes e humoristas tendem a apresentar uma personalidade conflitante. Podem ser, ao mesmo tempo, extrovertidos no palco e extremamente tímidos fora dele. Segundo o estudo, humoristas também costumam alternar momentos de euforia e depressão, sintomas do transtorno bipolar. Carla sabe bem o que é isso. Porque a gente era feliz, a gente era uma família. Pô, então você tá ligado que a casa caiu com o meu velho, né, irmão? Ela é viúva do humorista Fausto Fante, do programa de TV Hermes e Renato. No quarto da Edna. Que estranho. Vamos. Deixa eu ver aqui, vai. Você procurou direito? Estranho, né? Há 2 semanas, Fausto foi encontrado morto em São Paulo, no apartamento onde morava com a mulher e a filha de 8 anos. Ele tinha 35 anos. Como Robin Williams, ele se enforcou com um cinto. Chupa-cabra, já vi caboquinho d'água. Apesar de nunca ter comido salada frita, mas estava tudo muito deliciante. Carla fala pela primeira vez sobre a morte do marido e conta que o humorista era outro longe das câmeras. Ele na frente de uma câmera era uma coisa e na vida real ele era outra coisa. E as pessoas às vezes até
achavam, não, ele é falso, ele não é assim, ele é metido, ele tinha uma impressão até negativa dele, quem né, via esse outro lado dele, de ser tão tímido, e confundiam isso. Desde criança ele foi assim. Carla nega que estivesse se separando de Fausto, como chegou a ser divulgado, e mostra um vídeo da família feito dias antes da morte. Carla estava com Fausto há 17 anos e ficou ao lado do marido o tempo todo para ajudá-lo a enfrentar a depressão. Nem todos da família sabiam disso, mas ele tinha algumas paranoias, algumas obsessões próximas do aniversário dele. E uns 3 anos atrás, ele teve uma desse tipo muito forte e eu consegui que ele fosse conversar com um psicólogo. Mas ele não se sentia à vontade, porque esse lado dele, pessoal, era muito difícil dele entrar. Ele não conseguia se abrir com as pessoas, ele tinha muita dificuldade. O irmão de Fausto conta que uma nova consulta ao psicólogo já estava marcada, mas não houve tempo. O humorista morreu 5 dias antes. Minha cunhada insistiu muito, eu insisti muito para ele ir num psicólogo, porque de qualquer forma seria legal para ele ficar mais saudável e conseguir lidar melhor com coisas da vida. O irmão de Fausto, Fante, divulgou uma carta na internet em que faz um alerta sobre a importância de buscar ajuda. Para deixar claro que é uma doença séria, que precisa de tratamento. Terapia e psicologia não é frescura, besteira ou coisa para quem é maluco, como já ouvi de gente bronca. Ela pode aliviar e até salvar muitas vidas. Nem sempre a depressão tem um desfecho trágico, muito pelo contrário. Essa história é cheia de mistério. Entre os artistas, muitos já enfrentaram a doença e se curaram. Nessa lista entram o sertanejo César Menotti, que faz dupla com o irmão Fabiano, o ator Hugh Laurie, da série House. Descobrimos o problema, tem tratamento e vai viver. O comediante Jim Carrey. E ainda as cantoras Paula Fernandes e Adriana Calcanhoto. Você não tem o que dizer. Pouco antes de morrer de causas naturais, o humorista Chico Anísio revelou que por muitos anos teve e combateu a depressão. Segundo o psiquiatra, a pressão da fama atrapalha quem já está com problemas. A exposição contínua, a cobrança contínua, a obrigação contínua em ter que manter um papel faz com que o seu nível de tolerância fique cada vez menor. E a partir daí você se torna muito mais frágil. A partir daí é muito mais fácil entrar em depressão, viver essa sensação de impotência. A produtora Claudete também já passou por isso. Anos atrás, ao ser traída pelo marido, ela entrou em depressão profunda. Ficou meses sem sair de casa. Se eu olhasse para alguém, eu visse um casal na minha frente, eu chorava. Qualquer pessoa que viesse falar comigo, eu chorava. Né? E as pessoas começaram a falar para mim, cuidado, você está com depressão, cuidado que isso mata. E eu não escutava ninguém, não ligava nem para meus filhos mais. E aí, em 2004, você descobriu. Claudete chegou a tomar uma cartela inteira de remédios controlados. Foi socorrida a tempo e, depois disso, buscou ajuda. Tem saída. Tem saída. É só a gente querer também. A gente tem que querer sair da depressão. Não pode se entregar totalmente. Tem que ter o último foco de força que tiver dentro da gente, a gente tem que procurar o caminho. E acha. Eu achei, todo mundo pode achar também. No caso de Robin Williams, o ator chegou a se tratar, mas a mulher diz que ele estava com grandes dificuldades para aceitar uma nova doença, a recém-descoberta, o mal de Parkinson. Foi um final trágico para um homem que fez tanta gente rir durante quase 4 décadas de carreira. What is going on here?
Ele era um dos homens mais engraçados do cinema. Ele tinha um lado sombrio e se consagrou também como ator dramático. Goodbye, babe. Os filmes de Robin Williams foram marcados pelo riso e pela tristeza. Extremos que se repetiram na vida pessoal. O homem que em público parecia ser feliz, na intimidade enfrentava graves problemas. O alcoolismo, o vício em cocaína, a depressão e 2 divórcios. Robin Williams nunca escondeu seus problemas. Falava deles em entrevistas. As declarações eram sempre otimistas, como se ele tirasse tudo de letra. Hoje, para a tristeza dos fãs, sabemos que não era bem assim. Robin McLaurin Williams nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, há 63 anos. Filho de uma modelo e de um executivo da indústria automobilística, Robin era o caçula de 3 irmãos. A família sempre teve um padrão de vida confortável. Na infância, Robin sofreu bullying por ser gordinho. E só conquistou um lugar de peso de verdade entre os colegas quando começou a praticar esportes. Corrida, luta, futebol americano. Mas Robin Williams tinha um segundo problema. Ele era tímido demais. Problema que ele foi tentar resolver nas aulas de teatro na faculdade. O futuro ator estava matriculado no curso de Ciências Políticas. O antigo professor de interpretação lembra que logo no início percebeu que o aluno era genial. É como se no palco a personalidade introvertida do jovem ficasse para trás. Numa noite, num ensaio, Robin Williams começou a improvisar e descobriu o talento de humorista. Por 5 minutos, ele fez colegas e professores rolarem no chão de tanto rir. Incentivado por todos, Robin Williams abandonou a faculdade. Foi estudar teatro numa renomada escola de Nova York e começou a fazer shows de humor nas casas noturnas da cidade. Numa das apresentações, Robin recebeu o convite para um papel na TV. Era o papel de Mork, um alienígena perdido na Terra e que parecia maluco. Foi um sucesso na década de 70. Nessa época, Robin conheceu a primeira mulher, a bailarina Valérie Velarde, com quem teve um filho. Também foi nessa época que ele conheceu a cocaína. Robin também exagerava na bebida e logo nos primeiros anos de carreira se internou em uma clínica de reabilitação pela primeira vez. No cinema, Robin estreou interpretando um personagem dos desenhos animados Popeye, o marinheiro apaixonado por Olivia Palito e por espinafre. Em 87, Robin ganhou a primeira indicação ao Oscar ao interpretar um irreverente radialista no exército na Guerra do Vietnã. Mas a vida pessoal não ia bem. Após Robin se envolver num escândalo extraconjugal, a mulher pediu divórcio. Um ano depois, ele se casou com a babá do filho, Marsha Grace, e teve outras 2 crianças com ela, um menino e uma menina. As décadas de 80 e 90 foram o período em que Robin Williams mais fez sucesso. Ele brilhou em alguns dos filmes mais elogiados da época. Vamos começar a festa! Ganhou uma estrela na Calçada da Fama. E
novas indicações ao Oscar. Robin Williams foi o adorado professor de um colégio tradicional. Um homem que enlouquece e vira mendigo após a morte da mulher. E o terapeuta de um gênio da matemática. Trabalho que finalmente garantiu a ele um Oscar de melhor ator coadjuvante. Ao longo da vida, Robin Williams recebeu ainda outros 16 prêmios. E participou de mais de 50 filmes. Foi um astro popular entre as crianças. Deu vida a Peter Pan e voz ao gênio do Aladim. O maior sucesso comercial veio com uma babá quase perfeita. Como referência de homem feliz que aparentava ser, Robin foi convidado a fazer o clipe da música Don't Worry, Be Happy. Em português, não se preocupe, seja feliz. A fase mais produtiva do ator é justamente o período em que ele esteve longe das drogas. Por 20 anos, Robin não usou cocaína e nem bebeu. Isso acabou com uma recaída em 2003. Ele voltou a beber e foi de novo internado pela família numa clínica de reabilitação. O humor do comediante estava ficando mais pesado. Logo depois de ter alta, Robin Williams brincou que ia comemorar em Las Vegas, cidade conhecida como a capital mundial dos jogos e dos vícios. Sempre crítico, ele fazia piadas ácidas de tudo e não escapava das polêmicas. Há 5 anos, Robin Williams irritou os brasileiros ao ironizar a escolha do Rio e não da cidade natal dele, Chicago, como sede das Olimpíadas de 2016. Robin disse: Chicago enviou Oprah e Michelle Obama. O Brasil mandou 50 strippers e meio quilo de pó. Não foi justo, sabe? Mesmo com a repercussão negativa, Robin nunca pediu desculpas por associar o Brasil ao tráfico e à prostituição. Apesar do temperamento polêmico, Robin Williams também se dedicava a obras de caridade. Ele participou de vários programas de TV para arrecadar fundos para vítimas da fome e de desastres. Ele foi ao Iraque e ao Afeganistão para animar os soldados americanos em guerra. E sempre trabalhou muito, mas não tinha o mesmo sucesso como ator. Há 6 anos, ele foi abandonado pela segunda mulher. Em 2009, passou por uma cirurgia delicada no coração. Nessa entrevista, Robin confessou que ficou muito abalado com tudo isso. Alguns jornalistas dizem que nessa época, o ator passou também por problemas financeiros. O agente dele desmentiu. Robin realmente ficou menos rico. Ele precisou fazer acordos com 2 ex-mulheres e isso dilapidou parte do patrimônio. O cachê dele também tinha diminuído, mas a vida sempre foi confortável. Ele sempre teve dinheiro de sobra para si e a família. Em 2011, parecia que as coisas iam melhorar. Robin Williams se casou pela 3ª vez com a designer gráfica Susan Schneider. Mas Robin Williams começou a sofrer os sintomas de uma depressão profunda.
Ele interrompeu os compromissos profissionais no mês passado e se internou numa clínica pela terceira vez. Essa foto foi feita na última aparição de Robin Williams em público. A caminho da reabilitação, ele posou com uma fã numa sorveteria. Estava visivelmente abatido. Nessa semana, a depressão venceu o astro do cinema. Robin Williams deixou 6 filmes que ainda não estrearam. 4 deles comédias. Theodore Roosevelt, President of the United States of America. É pelas comédias que a família pede que ele seja lembrado. I'm not worried.